noite a todos, aos nossos amigos presentes, aos nossos amigos da internet. Hoje temos a alegria de receber o nosso companheiro Antônio Demarque. O Demarque é trabalhador do Centro Espírita Caminho da Luz, que fica aqui próximo, na Avenida Sapopé, 648. A Casa Caminho da Luz é dirigida pela dona Marlene Sais, que esteve conosco aqui há semanas atrás, né? E, como eu disse, o Demarque faz parte do grupo de trabalhadores do Caminho da Luz. Hoje o Demarque vai comentar conosco, trazer algumas reflexões sobre o tema intuição, inspiração e transpiração. Boa noite a todos. O pessimista entende que nada está tão ruim que não possa piorar. O otimista entende, considera que nada está tão bom que não possa melhorar. Esse boa noite foi ruim, mas como eu sou otimista, eu acho que pode melhorar, gente. Boa noite. Tá vendo? E se a gente tentar, vai melhorar mais ainda. Tem pessoa que fala assim: se melhorar, estraga. Nada, gente. Isso é ter medo de ser feliz. Se melhorar, melhora. A gente sempre pode melhorar. Esse devia ser um lema de vida que nós deveríamos aplicar a nós mesmos. Estar sempre em melhoria íntima, que afinal de contas, esse é o objetivo da nossa reencarnação. Nós estamos aqui exatamente para nos tornar criaturas melhores, cidadãos melhores, seres humanos melhores. Então, cada vez melhor na graça de Deus. O nosso tema hoje, intuição, inspiração e transpiração. Tem muita gente que ainda faz confusão entre intuição e inspiração. Uma coisa interessante, porque o vulgo popular, o dito popular, costuma dizer, e a gente ouve muito isso daí, não são espíritas que dizem não. Nós ouvimos as pessoas comentando, aquela pessoa passava por uma situação tão difícil, mas de repente, ele teve uma inspiração, ele teve uma presença de espírito. Olha que coisa interessante, presença de espírito. Quando Kardec perguntou aos espíritos quanto que os espíritos influenciariam na vida do ser humano, e os espíritos responderam, muito mais do que imaginais. E é a grande realidade. Para vocês terem uma ideia, nós vivemos rodeados de espíritos. O que é que atrai esses espíritos em nossa direção? Nós somos um ímã, nós estamos sempre atraindo alguma coisa. Segundo a espiritualidade, o que atrai os espíritos são afinidades. Significa, o que eu penso, os meus sentimentos, aquilo que eu sinto dentro do coração, contribui para que eu forme os amigos espirituais que me rodeiam. Eles vêm por afinidade, eles sentem afinidade e são atraídos pelos nossos pensamentos. Se nós imaginarmos, e isso a ciência já comprovou, que o pensamento são energias. A ciência diz que os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas que se irradiam a partir da nossa mente e vão para o espaço, não tem barreira. Os nossos pensamentos são como se fossem poderosas estações, antenas radiofônicas que emitem ondas, de acordo com o nosso pensamento e o nosso sentimento. Cada onda tem a sua vibração específica, elas têm uma ondulação. Então, pensamentos de amor, de carinho, de amizade,
de desejo de fazer o bem, de alegria. Nós emitimos ondas eletromagnéticas de alegria, de amor, de amizade, de equilíbrio, de paz. E essas ondas, elas vão embora, elas vão para o espaço. E nós entramos em sintonia, por afinidade, com espíritos que amam, que são felizes, que desejam o bem. A gente entra como os nossos amigos da internet. Nós entramos em sintonia online, com espíritos nessa faixa de vibratória de pensamento. E é então quando nós sentimos que nós estamos fortalecidos, aquela coisa boa, é porque nós estamos envolvidos por uma onda gigantesca de espíritos encarnados e desencarnados, que vibram na mesma faixa de sintonia, de alegria, de amor, de desejo de fazer o bem, de paz, de concórdia. E nós estamos antenados, nós captamos essas energias, elas voltam multiplicadas para nós mesmos. Por isso que Jesus dizia, quando a gente tem a fé natural, que é essa que nós elevamos o nosso pensamento, a gente acredita, a gente se torna positivo. Nós emitimos ondas mentais e entramos nas forças imponderáveis do universo, entramos em sintonia. O contrário também é verdade. As pessoas que estão com sentimento de mágoa, de ódio, de rancor, desejo de vingança, sentimentos de inveja, maledicência, aquelas coisas ruins, nós também emitimos pensamentos específicos de acordo com esses pensamentos, esses sentimentos negativos, menos felizes. E essas ondas eletromagnéticas são densas, são pesadas, mas elas vão embora, vão para o espaço. E nós entramos em sintonia online. Hoje eu estou me divertindo em falar online, aproveitando os nossos amigos da internet. Fiquei sabendo, gente, que o pessoal hoje assiste bastante. O outro dia eu estive no centro do De Luca e ele me falou, olha, tem gente na Bélgica assistindo. Olha que coisa bacana. No Caminho da Luz, outro dia, numa palestra, me disseram, olha, online estão aqui 65 pessoas. E o Coelho me disse que aqui gira em torno de 70 a 80. Que coisa bacana, o que faz a tecnologia, né? Mas a tecnologia é uma cópia da mente humana. O ser humano é extraordinário, nós somos co-criadores junto com o Criador. Nós não percebemos, mas a nossa energia mental, ela dá forma, ela cria. Nós materializamos desejos positivos ou negativos. As pessoas que emitem pensamentos infelizes, de rancor, de mágoa, de ódio, de inveja, de maledicência, entram em sintonia com espíritos que odeiam, que têm ódio, que têm rancor, que desejam vingança. E é quando chega aquela sexta-feira, a pessoa fala assim, nossa, parece que eu tenho 1 tonelada de peso em cima dos meus ombros. E tem mesmo. Porque tudo que a gente faz volta para nós mesmos. Olha o que é a lei. Isso é matemática, gente. Isso é uma ciência exata. Tudo que nós fazemos volta para nós mesmos. Então, se nós formos inteligentes, e Emmanuel nos aconselha, ele diz, o homem inteligente aprende com os erros. O menos inteligente, porque Emmanuel é muito educado, o menos inteligente, ele diz, continua errando. Então, o homem inteligente, ele vibra amor, carinho. Alguém fala alguma coisa, ele fala, eu também te amo. Responde assim. Alguém te falou algum palavrão, fala, vai com Deus. Isola essas coisas ruins. É assim mesmo. A gente tem que ter cuidado um dia desses, e é uma coisa horrorosa isso que acontece, viu, gente? Quando a gente quando vem um feriado assim, prolongado, fim de semana, coitado do paulistano, trabalha tanto, mas na hora que chega um feriado, ele fala, agora eu vou viajar. Se vai para o litoral, fica 6 horas na fila, 8 horas até chegar lá, e quando chega já está desacorçoado, aí já está na hora de voltar, mais 8 horas, 9 horas, 10 horas. Chega estressado. Na segunda-feira já está cansado, falando, precisava de outro feriado.
eu fui para o interior, a gente sempre costumamos ir para o interior, temos família no interior. Na volta, quando pegamos a Castelo, chega perto de Sorocaba, já começa a fila já parar. E a gente vai, primeira, segunda. Aí a gente olha pelo retrovisor e vê aqueles espertinhos vindo pelo acostamento. E a gente fica vibrando amor para eles. Pensando assim, ai meu Deus do céu, Deus é grande, sangue de Jesus tem poder, vai aparecer um guarda e multar esse cara. E aí, foi andando, chegou lá na frente, tinha uma ponte, e veio um espertinho, a hora que ele viu que não dava, ele forçou, ele veio para cima de mim, e eu falei, para cima de mim, não. E fiquei vibrando lá, muito amor para ele, que ainda nós somos bastante caridosos. A hora que andou um pouquinho, que o cara foi, eu taquei em cima e falei, em nome de Jesus. Não deixei o cara entrar. Depois que passou, eu me arrependi. Falei, meu Deus do céu, olha só. Se é um cara daqueles bravos que sai assim, ia criar um problema sério. Mas nós somos assim. A gente tem que ter cuidado. Os nossos pensamentos. Aquele cara estava me estragando o dia. Aí depois passou aquilo, eu fiquei até mais bonzinho. Eu falei, agora se ele quiser, eu até deixo um espacinho para ele entrar. Para me redimir, porque a gente fica com a consciência pesada. Então, o que nós percebemos? Tem um ditado que diz, me diga com quem andas, eu te direi quem és. A gente poderia dizer assim, me diga o que pensa, eu te direi com quem andas. Porque nós elegemos as nossas companhias espirituais. E no dia a dia, cada um de nós passa por situações que a gente precisa de inspiração. E quem é que está me inspirando? Quais são os espíritos que estão do meu lado me trazendo inspiração? Se eu estou lá vibrando ódio, rancor, mágoa, ai, aquela vizinha minha fofoqueira, ai, aquela minha cunhada pediu aquele tapoeira emprestado, não devolveu até hoje. E aí precisa de uma inspiração. Quem é que está nos inspirando? Porque a todo instante nós estamos sendo influenciados pela espiritualidade. É difícil a gente manter um padrão elevado de pensamentos puros. Mas coloca uma música. Uma música, sabe aquelas músicas gostosas de se ouvir, aquelas que deixam a gente com o coração mais tranquilo? Uma música clássica, uma música dos nossos amigos que cantaram aqui, já tem CD ou não? Uma música tão bonita, aquelas vozes harmoniosas. Pensar coisas boas, pensar com carinho nas coisas boas da vida. Porque a gente começa, é como diz o caboclo fala assim, a gente encasqueta naquelas coisas ruins e fica remoendo aquilo. E aquilo é ruim. Na verdade, cada um de nós, durante o dia, a todo instante nós estamos sendo influenciados. Lógico que nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Mas a tendência do ser humano, como nós somos ainda imperfeitos, é sempre tender para aquilo que não é muito bom. Porque nós temos as nossas imperfeições. Normalmente, quando o nosso mentor, coitado do nosso lado, ele fica, ai meu Deus, mas por que eu fui me oferecer a ser o mentor desse cabeçudo que não está me ouvindo? Porque quando a gente reencarna, nós temos amigos, a gente tem inimigo, mas nós temos amigos também, viu? Aquele amigo que nos dá força, que acredita na gente, que quer ver o nosso bem, são amigos de outras eras. Quando a gente se prepara para reencarnar, que a gente pede, olha, eu quero me casar com fulana, quero ter a fulana como sogra, aquele vai lá, outro vai ser como filho, ele vem nos orienta e fala, calma, vá mais devagar, você ainda não está preparado, busca mais força, energia, se prepara, depois você reencarna. Ele fala, vai que eu estarei com você, eu vou te acompanhar durante sua existência, eu vou te inspirar nos momentos que você mais necessitar, nos momentos de dor, de dificuldade, de tribulação, eu vou estar do seu lado. Eu vou te dar forças, vou te apoiar, estarei contigo em nome de Jesus. Esse amigo é o nosso mentor. Amigo mesmo é aquele que, apesar dos nossos defeitos,
Ele torce por nós, porque gosta da gente. São os nossos mentores. Aí a gente reencarna, gente. Reencarnamos, e é engraçado porque lá no nosso lar, todo mundo fala nosso lar, existem outras tantas colônias por aí, mas a mais difundida foi o nosso lar, então vamos falar do nosso lar. Lá no nosso lar é uma delícia. As pessoas, quando querem fazer alguma coisa, que falam, vamos fazer alguma coisa assim, porque todo mundo vibra amor. O gostoso dessas regiões, por que tem regiões de luz? Porque os espíritos que lá habitam emitem pensamentos de luz, de carinho, de amizade, de amor. Por que existem trevas? São regiões onde existem espíritos que emitem pensamentos de rancor, de mágoa, de ódio, de vingança. Só pensamentos ruins. Então criam aquela neblina espessa, aquela coisa. Então, não são regiões circunscritas no espaço, mas onde estiverem espíritos emitindo pensamentos de ódio, de mágoa, de rancor, de vingança, eles criam trevas pelo pensamento. As regiões das colônias espirituais são espíritos que emitem pensamentos de alegria, de paz, de amor. Então aquele pensamento uniforme. Quando alguém fala assim, vamos fazer alguma coisa, o coelho convida assim, gente, precisamos ir num domingo aqui fazer um mutirão para a gente fazer alguma coisa aqui para as crianças pobres. Nossa, o coelho vai ter que escolher, porque vem tanta gente, porque todo mundo quer fazer o bem. Quando a gente vem aqui na matéria, as vibrações são heterogêneas. Entra os interesses pessoais, entra o dia a dia, os comezinhos, as quinquilharias, as dificuldades, as tribulações. E como é difícil a gente manter um padrão. Existe a história daquela pessoa, porque quando o espírito desencarna, a pior coisa que tem é quando ele aporta do outro lado e ele toma consciência dos erros que ele praticou. Não existe juiz apontando o dedo, você fez isso, você fez aquilo. É a consciência da pessoa que acusa. A pessoa não suporta o peso da própria consciência. Então ele se dá pressa, ele tem desejo de apressar a sua redenção, resgatando o mal que praticou. Então, existem casos que o irmão X conta em um dos seus livros, em que uma pessoa, ela está do outro lado e o peso da consciência é tão grande dos erros que ele praticou, tantas coisas terríveis, e ele clama em desespero porque ele quer adormecer, ele quer mergulhar no esquecimento. O esquecimento de cada existência é uma bênção que Deus nos concede, porque se nós fôssemos recordar o que fizemos no passado, segundo os espíritos, eles dizem que nós não suportaríamos recordar o mal que praticamos. Então a gente esquece. O mergulho na matéria, o esquecimento do passado, é uma bênção que Deus nos concede para recomeçarmos tudo outra vez, do zero. E esse espírito está desesperado porque ele não suporta a consciência, o peso da consciência do mal que ele praticou. E ele clama em desespero dizendo, Senhor, permita que eu possa ter uma nova existência, uma nova reencarnação. Não importa se eu vá entrevado num leito de dor, se eu vá aleijado, se eu adquiro o mal de Hansen, a lepra, se eu vá cego, surdo, mudo, mas eu quero uma nova oportunidade, reencarnar, para reparar o mal que eu pratiquei. E ele tanto clamou, que o seu mentor intercedeu junto à espiritualidade superior, resgatou daquela região de trevas e disse para ele, meu irmão, não precisa nada disso, se prepare antes, porque você vai reencarnar. Você alcançou a bênção de tanto pedir, por acréscimo de misericórdia, você vai reencarnar. Não precisará reencarnar cego, surdo, mudo, entrevado, aleijado, leproso. Você vai reencarnar com a missão da mediunidade pelo Cristo.
você vai precisar ir apenas 2 vezes por semana no centro. E ele tão feliz, ai, Deus é tão bondoso. E reencarnou. Aí vem a reencarnação. No início é porque precisa estudar, depois precisa buscar um bom trabalho, depois precisa concluir a faculdade, depois é o casamento, depois são os filhos. Nós procuramos desculpas sempre para não fazer aquilo que temos consciência que temos que fazer. E encontramos desculpas. A gente sempre encontra desculpas quando procuramos desculpa para não fazer alguma coisa. E esse espírito reencarnou, e depois de algum tempo, quando chegava o dia de ir ao centro, ele falava, mas hoje está frio, hoje vai chover, hoje tem um jogo do meu time preferido, hoje tem aquela novela, hoje tem um... E acabou não indo. Assim somos nós. Nenhum de nós sabe o que os nossos compromissos do passado, apenas 2 vezes por semana ir ao centro, e às vezes não conseguimos nos aplicar em 2 dias em favor do bem, em favor da nossa melhoria íntima, que em nosso próprio benefício. Nós queremos ter uma boa inspiração, nós queremos ter uma intuição maravilhosa, esquecemos da transpiração. A espiritualidade que nos diz que é maravilhoso. Quando começamos a desenvolver o nosso cabedal de conhecimento, que descortinamos um amplo horizonte de entendimento através do conhecimento da doutrina espírita, nós ampliamos os horizontes da nossa visão. É interessante nós traçarmos um paralelo. Tem pessoas que enxergam palma diante do nariz. Vocês já olharam? Olhem para a ponta do nariz. A gente fica com uma visão míope. Por isso que a pessoa que não enxerga, não tem um ângulo de visão grande, ela tem uma visão distorcida da vida, porque tem a visão míope. Tem pessoas que enxergam palma diante do nariz. Tem pessoas que veem até o horizonte. E tem gente que vê além do horizonte. O Espiritismo nos faculta o entendimento, o conhecimento que nos liberta, que nos permite nos tornar criaturas melhores, lapidarmos a nossa intuição, ampliarmos o campo da ressonância da nossa inspiração. Mas sem a transpiração não vale nada, porque é o trabalho que nos enobrece. Emmanuel já dizia, a melhor desobsessão é o trabalho. Quer se livrar da desobsessão? Comece a trabalhar com afinco, em nome de Jesus. Não tem obsessor que aguenta. Ou ele fica contigo e se torna também um trabalhador de Jesus, ou bate em retirada. A melhor coisa é trabalhar com o Cristo. E aliás, tem uma coisa interessante. Hoje as empresas, elas buscam, antigamente era assim, era o QI, quociente da inteligência, tinha testes. Quando algum executivo, algum profissional ia fazer um teste em alguma multinacional, eles tinham uma série de aplicações que no final se identificava o QI da pessoa, o quociente da inteligência. Passado algum tempo, descobriu-se que apenas o QI não era suficiente. Não adiantava a pessoa ser de uma inteligência extraordinária, mas desequilibrado emocionalmente. Aquela pessoa que faz mais estrago do que constrói. E a inteligência, quando vai para o caminho errado, destrói mais do que constrói. Descobriu-se o quociente emocional. Olha que coisa maravilhosa. As empresas começaram a se preocupar não apenas com o QI continuou importante, mas começaram a aplicar testes para identificar o quociente emocional daquela pessoa. É uma pessoa equilibrada, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que de repente não vai se transformar num serial killer. Eles fazem esses testes. E ultimamente, um outro quociente está sendo aplicado pelas grandes empresas.
o quociente espiritual, o SQ, espiritual quociente. Não basta a pessoa ter o QI, não basta a pessoa ter o quociente emocional. A pessoa tem que ter um grau de espiritualidade, porque hoje eles estão valorizando o executivo, que tem um alto grau de inspiração e de intuição. Porque ele tem a matemática, mas tem momentos que a decisão é intuitiva. E as empresas, as grandes empresas, estão valorizando o grau de intuição do profissional. E aí eles avaliam o grau espiritual. De espiritualidade, é uma pessoa que sublimou a emoção. Então isso é uma realidade hoje. Olha que coisa interessante. Na verdade, quando o dia amanhece lá nas savanas africanas, lá no Serengeti, o leão acorda de manhã, que logo de manhã, quando o sol se levanta, já está um calor medonho. O leão acorda, sacode a juba, olha à distância as gazelas pastando, e ele fica pensando assim: hoje eu tenho que correr muito, porque se eu não correr muito, eu não pego o meu almoço, eu não almoço. A gazela está pastando lá à distância, ela olha desconfiada para o leão assim à distância e fica pensando: meu Deus do céu, hoje eu tenho que correr muito, porque se eu não correr muito, eu viro almoço do leão. Então, na verdade, é importante nós termos o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento espiritual, aprimorar a nossa condição de sensibilidade mediúnica, sensibilidade espiritual, aprimorar a intuição, afinar, ampliarmos o ângulo para captarmos as inspirações. Mas se eu não correr muito, não importa se eu seja o leão ou seja a gazela, eu tenho que correr muito. Eu tenho que transpirar para fazer valer a pena. Então, a intuição, a inspiração, são coisas que às vezes se confundem. Tem pessoas que ainda se confundem. Nós poderíamos dizer, a intuição é alguma coisa que vem de dentro de nós. É como se fosse uma certeza, aquela coisa assim que não tem como a gente errar. Quando a gente sente aquela intuição, a gente vai assim e acerta. É uma coisa inexplicável, vem dentro de nós. A inspiração é quando nós oferecemos campo de atuação. Aí o nosso mentor, aquele amigo que está do nosso lado, ele está tendo um campo bem amplo de visão, que nós não temos, nós estamos limitados pela matéria. Então ele nos insufla pensamentos felizes. É a inspiração. É quando a gente tem a presença de Espírito. São aqueles momentos difíceis, de dificuldade, de tribulação, de agonia, em que às vezes a pessoa faz aquela oração, mas com pensamento em outro local. Ela ora e acha que a oração valeu pelo número de palavras que ela fez. Aquela oração bem extensa. E não é. É pela nosso grau de afinidade de pensamento que nós burilamos e oferecemos campo para receber as inspirações. Porque as inspirações vêm. É que às vezes não queremos ouvir. Nós fazemos ouvidos moucos. E aí ouvimos apenas aquilo que interessa. É aquela figura do anjinho e do diabo. O diabinho cutucando, não, faz assim, faz aí, vai aqui. E o anjinho do outro lado, não, não vai por aí. Aquela voz mansa, mas a gente não ouve a voz mansa. A voz do diabinho é mais atraente. E a gente se envolve. A gente recebe inspiração todo instante. Um dos livros do André Luiz, eu não me lembro agora qual deles, ele desce como mentor e está analisando, se eu não me engano, nos domínios da mediunidade.
Eles estão analisando os diversos tipos de mediunidade. A todo instante nós estamos sendo intermediários de alguém. Nós estamos sendo médiums. Nós estamos a serviço de alguém. Alguém está nos influenciando a fazer alguma coisa. E naquele livro, André Luiz nos mostra que a todo instante nós estamos captando a inspiração necessária para determinado trabalho. E André Luiz se surpreende, porque ele chega em uma redação de um jornal daqui de São Paulo, um jornal de grande porte, mas tinha lá um jornalista, que ele tinha uma coluna no qual ele desancava as pessoas, ele falava mal, era coluna de fofoca, no qual ele falava coisas terríveis das pessoas, e era uma das colunas mais lidas. E quando eles chegam na redação, André Luiz se surpreende que aquele homem, quando ele começa a buscar inspiração para escrever, ele não tem ideias. O que será que eu vou escrever? Mas o propósito dele era de escrever coisas ruins. E aí então ele se posiciona. E aí se aproxima um espírito bem, em umas condições infelizes, de alta inteligência, envolve aquele irmão e começa a sussurrar no ouvido dele. E ele então começa a escrever. E das mãos deles descem aquela, como se fosse assim, uma gordura pesada, pegajosa, escura. E ele vai escrevendo sob inspiração daquele espírito. As inspirações infelizes daquele irmão. E ele escreve a coluna. E o mentor diz, isso acontece todo dia. Eu ouvi uma definição. Uma ocasião, o Amilcar Del Chiaro esteve fazendo uma palestra, eu ouvi uma coisa interessante do Amilcar. Ele estava dizendo assim, você quer ser, tem pessoas que querem ser médiuns de psicofonia. E fala, poxa, como é que eu não consigo desenvolver a psicofonia? E o Amilcar diz, você quer ser um médium de psicofonia? Começa falando coisas boas, coisas felizes. Deixa do lado o hábito infeliz da maledicência, começa a falar coisas lindas, maravilhosas, fazer oração, falar de Jesus. Você acha que começou a falar sozinho, mas daqui a pouco você não está mais sozinha. Você não está mais sozinho. Terão espíritos por afinidade, estão se ligando a você, te transmitindo energias positivas, para você continuar falando, estão te inspirando. Você é um médium de psicofonia. Começa a ser um médium de psicofonia. Tem pessoas que dizem, eu queria tanto desenvolver a psicografia. Começa escrevendo coisas boas, lições de amor, de carinho, de respeito, de amizade. Começa escrevendo. Você vai achar no começo que está escrevendo sozinho. Depois de algum tempo não está mais. Tem alguém te inspirando a você escrever coisas boas. Você vai ser um médium intuitivo de inspiração na psicografia. E assim por diante, em qualquer atividade da nossa vida. No trabalho, porque o trabalho é a oportunidade de nós nos disciplinarmos, de evoluirmos, de aprendermos. É na disciplina do trabalho que o espírito evolui. Aprende normas de obediência e aprende também a como comandar. Quem não sabe mandar, não sabe obedecer. Quem não sabe obedecer, não serve para mandar. Essa é a grande realidade. Então, no trabalho, criar um ambiente de fraternidade, de amizade, de carinho, de apreço, de respeito. Sem dúvida nenhuma, nós estaremos sempre com presença de Espírito. Para as melhores soluções, as melhores inspirações, as melhores intuições, para resolvermos as questões que se apresentam, porque nós nunca estamos sozinhos. Terá sempre espíritos amigos e bondosos nos trazendo inspiração, que se comprazem em ver que nós somos pessoas de bem, que estamos construindo alguma coisa. Então, na verdade, a intuição, a inspiração, é da natureza do ser humano. Nós precisamos nos voltar, porque toda hora, todo instante, nós estamos sendo
trabalhados na intuição e na inspiração. É que às vezes nós nos acomodamos e esquecemos da transpiração. Para ninguém esquecer mais, eu vou contar uma história que aconteceu. E essa história ilustra bastante a respeito da intuição e da inspiração, e da transpiração também. Isso foi em junho de 95, gente. Faz tempo já. Junho de 95, uma noite de Corpus Christi. Caiu numa quinta-feira. São Paulo fica vazio. São aqueles feriados que a gente não vê quando cai um feriado, mas aquele dia eu não viajei, resolvi ficar em São Paulo. Todo mundo sai de São Paulo. Fica uma delícia você ir num shopping, num restaurante, dar um passeio. As ruas ficam vazias. Meus filhos eram pequenos ainda. E a minha esposa resolveu, vamos passar na casa de um amigo nosso que morava no Brooklyn. E nós fomos, eu tinha um Uno Mille, aquele LX. Chegamos lá no Brooklyn, na rua onde ele morava. Só que lá tem tantas saídas de carro, eu não consegui deixar o carro perto da entrada do prédio. Deixei um pouco a distância. Deixei meus filhos e minha esposa na frente do prédio, fui lá, encostei um pouco a distância, perto de uma esquina. Ficamos batendo papo até 11 horas. Quando saímos, um frio. Eu disse para os meus filhos e para minha esposa, fiquem aqui embaixo, na proteção aqui da portaria, e eu vou buscar o carro, quando eu chegar aqui na frente, vocês vêm. Quando eu cheguei no carro, gente, 11 horas, ruas desertas, a hora que eu cheguei no carro, duas pessoas cruzaram, viraram a esquina e vieram na minha direção. Naquele momento, eu tive intuição. Sabe quando veio aquela certeza? Eu falei, você é assaltado. Mas aquela certeza assim, então, na hora eu fiquei nervoso, não acertava a chave, e os caras chegaram espertinho, hein? Querendo escapar, abriram a porta, me empurraram para o lado do passageiro, um assumiu o volante, outro entrou no banco de trás, com um revólver encostado aqui, e dizendo, fique de cabeça baixa, não reaja, porque isso é um assalto. Fizeram meia volta. A minha filha, ela correu até o portão, minha filha mais velha, e ela viu lá, e gritou para minha esposa, falando assim, mamãe, o papai encontrou dois amigos e foi embora. A minha esposa, na hora, ela já captou, meu Deus do céu, foi um assalto. E aí eles fazendo aquele terrorismo, porque na hora você não imagina, meu Deus do céu, o que esses caras querem? Você não sabe. E eles diziam, fica quieto, cala a boca, não reage, fica de cabeça baixa, não olha para nós. Aquela pressão terrível, que se você reagir, nós vamos te matar. E aí nessa hora a gente se acalma. Tem pessoas que são nervosas, tem pessoas que são irritadas. Gente, quer ver como é que a gente fica calminho? Passa por uma situação dessa, a gente perde aquele ímpeto assim de agressividade, a gente fica tão bonzinho, e eu lá bem bonzinho assim, e eles falavam assim, nós precisamos de dinheiro, pega o teu cartão, pegou os cartões, foram lá no shopping Morumbi, naquela época os bancos ficavam abertos a noite inteira, os caixas eletrônicos, foram lá, eu não tinha muito dinheiro, o cara voltou desesperado, ele falou, olha, o senhor tem sorte que nós somos gente boa, porque senão a gente ia dar um tiro na tua cabeça, porque o senhor não tem dinheiro no banco, o senhor é pobre. Eu falei, eles diziam assim, nós temos que pegar um bacana, o senhor é um bacana, não tem dinheiro. E eu dizia para eles, vocês pegaram o bacana errado, eu não tenho dinheiro, olha o carro que eu tenho, vocês acham que eu sou um bacana que tem dinheiro? E aí saíram, não, mas temos que dar um jeito, e naquele momento eu buscava inspiração. É isso que a gente precisa, ter calma, manter a cabeça ligada no plano espiritual, buscando a inspiração, pedindo para os espíritos, me ajudem, respirando fundo e tentando conversar com eles, dizendo, olha, vocês estão agindo assim, mas olha, ladrão mesmo são aqueles de Brasília, que numa canetada só rouba tanto. Eles falam, é isso mesmo, doutor. Começou a concordar comigo, me chamar de doutor, eu falei, opa, a coisa começou a melhorar. Porque aqueles lá, eles roubam e ainda são protegidos pela lei, nós não.
A gente rouba e se encontrar a polícia, a gente se dá mal. Eu falei, tá vendo? Vocês têm que mudar de vida. E o da frente falando assim, cala a boca, fique inquieto. Que história é essa daí? Eu falei, a coisa está engrossando. E eu ouvia uma coisa tão forte, que vinha no meu ouvido e falava assim, fala para eles que você é espírita. E eu pensando, mas caramba, mas nessa hora eu vou discutir religião com esses ladrão? E falava, insistia. Aquilo era muito forte. Fala que você é espírita. E eu falei, alguma coisa está errada. Essa minha intuição aqui, essa minha inspiração está ruim. Aí o ladrão que estava atrás com o revólver falou, pelo amor de Deus, não reage porque eu estou tão nervoso que se o senhor reagir agora eu só quero um motivo para te dar um tiro. A hora que ele falou, pelo amor de Deus, eu falei, agora. Aí bem baixinho, com a voz pausada, eu falei, olha meu irmão, você acabou de falar em Deus agora. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou espírita. Aí o cara que estava atrás com o revólver aqui, falou, eu também sou espírita. Eu tomei um susto. Você tem que sair dessa vida. Isso não é vida não. Aí a conversa estava indo tão bem. Aí eu comecei a inventar uma história, porque ele falou, olha, doutor, eu estou vendo que o senhor é gente boa. Eu vou aliviar o revólver aqui, mas não reage não, hein? Eu falei, não, pode ficar tranquilo, não vou reagir não, fica sossegado. Aí comecei a contar para ele, tinha um lanche do McDonald's, o painel do carro. Eu disse para ele, sabe o que acontece? Faz 3 dias que meu filho está doente. Faz 3 dias que meu filho não come. E hoje ele pediu um lanche do McDonald's. Eu saí para comprar esse lanche, passei na casa desse meu amigo, vocês me pegaram, gente. Vocês pegaram o bacana errado, eu não tenho dinheiro, meu filho está doente, olha só que situação. Aí o cara falou assim, doutor, eu sei o que o senhor está falando, porque eu também tenho filho, ele ficou muito doente ultimamente. Já não era um ladrão conversando comigo, era um pai conversando com outro pai. Aí o cara que estava no volante começou a se irritar, mas parece conversa de compadre isso daí, que história é essa? E eu falei, esse cara vai azedar ainda. Aí ele falou assim, doutor, fala o seguinte, nós precisamos pegar outro bacana. Eles me contaram, eles tinham uma dívida de droga, eles precisam sacar R$500 naquele dia para pagar, e sabe que se não paga a dívida de droga, a coisa é complicada. Então eles diziam, nós precisamos arrumar outro bacana para a gente sacar R$500 no mínimo para pagar essa dívida, senão nós estamos fritos. E aí eu já desesperado, falei, meu Deus do céu, não vi a hora. São Paulo vazio, eu vi um carro passando lá embaixo, eu já tinha me integrado com ele, falei, lá vai um bacana. Eu sei dizer que a coisa estava rodando, chegou uma hora, estávamos perto do aeroporto, e ele preocupado, e se a sua esposa ligar para a polícia, hein? Porque já passava da meia-noite, já era 00:30. Aí um deles, o que estava atrás com o revólver, falou assim, doutor, tem aqui um cartão, o senhor vai ligar para a tua casa, fala para a tua esposa que o senhor saiu, o carro quebrou, que veio o motorista e consertou, para ela ficar sossegada. Mas não faz bobagem não. E desceu comigo, com o revólver escondido dentro da blusa, e ouvindo a minha conversa. E eu liguei para casa, quem atendeu foi a empregada. Eu tenho uma empregada, que ela tinha vindo do Nordeste fazia pouco tempo. Nossa, ela era chúcara no telefone. Judite, ela atendia, Judite, já dava aquele grito. Eu falei, Judite, eu falei, querida, o carro quebrou. E ela, seu Antônio, que conversa é essa? O carro quebrou, daqui a pouco veio o mecânico, conserta, daqui a pouco eu estou indo embora, não fica preocupada não. Seu Antônio, que conversa é essa? Não, fica tranquilo, daqui a pouco eu estou em casa. Desliguei e demos mais umas voltas por lá. De repente, lá perto do aeroporto mesmo, nós vimos à distância assim um Tempra preto, com a lanterna acesa e um casalzinho namorando. Aí eles combinaram comigo, olha doutor, a hora que a gente descer, nós vamos ganhar aqueles lá, e o senhor vai embora, viu? Não fica aqui não, queima o chão. Eu falei, meu Deus do céu. A hora que chegamos perto do carro, eles desceram, já foram lá, pegaram o casalzinho que estava namorando. 1h da manhã na rua, gente, que coisa. Não façam isso não, viu? Isso é muito perigoso. E eu acelerava esse carro e não saía do lugar, meu Deus do céu. Ainda rodei uns 10 minutos, aí meio perdido, até que eu voltei para a casa do meu amigo, lá para o prédio onde ele morava. Quando cheguei lá, minha esposa, ai meu Deus do céu, aquele escândalo.
Eu falei, graças a Deus já passou. Aí passou mais eles já tinham ligado para a polícia, aí daí passou uma meia hora, eu não conseguia, estava assim numa situação que não conseguia dormir aquela noite, tanto nervoso. Mas passou meia hora, a polícia ligou, que eles deixaram o telefone, eles levaram o casalzinho lá no mesmo lugar, onde tentaram sacar o dinheiro lá no shopping Morumbi. E a polícia já estava de olho, e quando viu, pegou eles. Aí me chamaram lá para ir na delegacia. Quando eu cheguei lá na delegacia, lá na Berrini, estou vendo lá os dois presos, cabeça baixa. Eles falaram, são esses daí? Eu falei, são. Aí me deu pena. Aí eu fui conversar com eles. Aí aquele que a gente tinha conversado, eu falei, tá vendo, meu amigo? Você precisa mudar de vida. Ele falou, doutor, nos demos mal. Eu vou pensar nisso daí sim, preciso mudar de vida. Isso não é vida, não. Eu falei, é isso mesmo. Então, naquele dia, gente, aconteceram as três coisas. Eu senti a intuição no momento de ser assaltado, a inspiração que veio e a gente duvida às vezes, e a transpiração. Vocês não imaginam o que eu transpirei naquele dia, viu? Foi uma coisa... Passado esse episódio, a gente dá até risada. Hoje eu até falo assim, poxa vida, eu sou um privilegiado, porque sou um dos poucos que foi assaltado por um ladrão espírita. Um ladrão evangelizado, olha que coisa maravilhosa. E eu sei dizer que nos próximos dias a empregada olhava para mim meio esquisita, que ela não entendeu bem a história. Ela foi pensar, será que o seu Antônio está querendo alguma coisa comigo? Eu falei, pelo amor de Deus, não quero nada com isso não. Então, na verdade, gente, a vida... são experiências que nós passamos, às vezes as mais complicadas, mas não tenham dúvida vocês. Em qualquer situação, em qualquer momento em que nós estamos necessitando, a presença de Espírito, ela é constante. Kardec, quando fez a pergunta, os Espíritos não deixaram dúvidas. Os Espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Lógico que cada um de nós tem o livre-arbítrio, nós somos os donos da nossa vida. Mas, de acordo com as tendências que nós ainda somos portadores, as nossas inferioridades, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, nós ainda tendemos a dar mais ouvidos às inspirações menos felizes. E para isso o importante é que a gente esteja em oração e vigilância, a todo instante, ou em vigilância e oração, porque o Evangelho diz que é vigilância e oração, para que nós possamos trilhar a nossa vida, tendo boas intuições, boas inspirações, e transpirando bastante também, arregaçando as mangas, trabalhando. Se nós nos propusemos, antes de reencarnar, a frequentar um centro espírita, uma casa de caridade, dar nossa contribuição, pelo menos 2 vezes por semana, isso não é nada demais. É como Emmanuel nos diz, a melhor desobsessão, porque tem gente que passa a vida inteira tomando passe, tomando água fluida, e esquece que, na verdade, precisa da transpiração, a gente precisa assumir a responsabilidade do trabalho, estar presente, e cuidar da reforma íntima, o nosso burilamento interno, a nossa melhoria íntima, para que a nossa intuição e a nossa inspiração esteja cada vez mais afinada. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. E os nossos amigos que quiserem eventualmente entrar em contato com você por e-mail? Sim. Bom, estamos no Facebook, Antônio Demarchi no Facebook, e o nosso e-mail é a.demarchi@yahoo.com.br. Se alguém quiser entrar em contato, vai ser um prazer. Obrigado. Obrigado, Demarchi. Os nossos amigos da internet que estiverem ligados com a nossa palestra na fraternidade e aos presentes, os nossos agradecimentos, o nosso abraço e até a próxima semana.